E hoje é um assunto que rendeu lá nas redes sociais, a gente falar sobre o equilíbrio, né, entre o feminino e o masculino. E na hora, uma amiga minha já falou, eu sei o que eu vou falar com você. E eu fui fazer o convite. Tudo bom, Jacqueline? Tudo bem, Thaisa. Gratidão por estar com você e poder dialogar e refletir sobre esse assunto que tem sido tão recorrente, é tão polêmico, mas é tão gostoso, porque amplia um tanto da nossa consciência na medida que a gente vai repensando, né, alguns conceitos antigos. E a importância disso, né? Porque a gente chegou no mundo moderno, que a gente chegou a um patamar e que a gente começou a esquecer umas determinadas importâncias que a gente traz lá de trás, Sim, né? Sim, e parece-nos, né, que falar de lugar do masculino e do feminino é voltar para as dores das quais muitas mulheres no nosso próprio sistema familiar se queixam ou sofreram, que é a dor de não ter um lugar, né? Então, na busca constante e por vezes até agressiva desse lugar, a gente tira o lugar de alguém que é essencial na relação de casal. E aí a gente está falando de casal tradicional, homem e mulher, né? Ou pelo menos de uma heteroafetividade, que é a relação de um casal funcional, onde cada um possa exercer o seu lugar de homem e de mulher. E o que a gente vê hoje em dia, então, é a mulher assumindo o papel do masculino mais, né? Que foi até a situação que a gente relatou ali no Instagram. Então, a gente vê muito isso acontecendo nos relacionamentos de casais, né? Então, antes de começar a falar exatamente sobre papéis, eu acho que é bem importante falarmos que existe o sexo, que é uma diferença biológica, né? Que é genética, que nos é dado logo depois ou quando da nossa concepção, né? E no nosso nascimento geralmente é nomeado quem somos através do sexo. Tem o gênero, que é uma construção social, né? Que tem a ver já com algumas papéis sociais que vamos assumindo, e tem os papéis sociais que se efetivam também através das relações e das nossas histórias pessoais. Então, aqui nós vamos falar de papéis, né? Então, biologicamente, na concepção, tem um papel natural que é o homem faz o processo de expansão, de expulsão, né, da célula masculina, e a mulher, o feminino, acolhe, né? Então, nesses dois movimentos, nós já vemos um papel, uma função que é essencial e indispensável. Eu nunca tinha parado para analisar. O papel do homem é de expandir, o da mulher de acolher, né? Isso não significa que uma mulher não possa se expandir, nem tampouco o homem acolher. Porque na função masculina e feminina, para que haja um equilíbrio, é preciso que o homem também desenvolva uma energia, um papel do feminino. Ele também dê um lugar para o feminino nele. Só que, predominantemente, ele precisa atuar dentro de uma energia masculina. O contrário também é verdadeiro, claro, né? É importante que nós, mulheres, estejamos no nosso papel central de feminino, mas também demos um lugar de masculino para o nosso cotidiano. Quando nós estamos fazendo alguma função vinculada ao trabalho, ao âmbito público, nós estamos no papel masculino, né? Mas isso não pode atuar em detrimento do nosso papel feminino, né? Porque a extenuação desse papel masculino faz com que o feminino fique cansado, adoecido, instintivo, excludente, e aí o papel do feminino, do masculino na vida dela não toma um lugar, não tem uma função, fica adoecido. E aí a relação de casal começa a estremecer, se desconectar, e aí o casal fica um contra o outro, não um com o outro. Não existe o equilíbrio, né? Isso mesmo. Que é a busca de qualquer relacionamento, né? Isso e a gente mesmo. Comentando aqui nos bastidores, você falou da questão do masculino também, né? Que daí o masculino perde o poder e aí começa a chamar a atenção, né? Sim, é bem interessante. Thaisa, eu tenho um trabalho de atendimento a mulheres em situação de violência junto à Delegacia das Mulheres, e nós atendemos também tanto as mulheres quanto os homens. E é bem interessante porque esse masculino que atua de forma violenta, que agride o feminino, geralmente ele é um masculino reativo. É um masculino que ele não teve recursos ou espaços para exercer o seu papel de forma funcional. Então ele atua dentro de um instinto. E aí qual que é o instinto mais forte, mais presente no masculino em relação ao feminino? É a agressão, né? Se um homem e uma mulher forem medir forças física, quase que invariavelmente, o homem, né, pela sua estrutura,
vai se sobressair. Tamanho, né? tudo. Então, é muito importante a mulher dar um lugar para o masculino e o masculino dar um lugar para o feminino, para que a disfunção, a desvirtuação do papel não se faça presente, né? Então, todo homem que agride é um homem que se impõe de forma disfuncional o seu masculino. E não no cotidiano, né, Dioclede? A gente fala, na prática, as coisas são bem diferentes da teoria, né? O que uma mulher pode fazer para tomar esse cuidado, ou até o homem, né, para não inverter esses papéis? Eu sempre penso assim, né? Primeiro é entender qual que é a minha história e qual que é a história do feminino na minha família e nas minhas memórias de afeto. Então, sempre que a gente observa uma mulher reativa, né, disfuncional na sua polaridade feminina, nós percebemos que essa mulher ela tem uma história e ela presenciou a história de tantas mulheres no seu sistema familiar ou muito próximas a ela, na qual ela tenta: não vou ser como a minha mãe, não vou ser como a minha avó, não vou ser aquela mulher que fui naquele relacionamento com aquela outra pessoa, e ela age de forma reativa, ela nega a sua própria história, né? Então, o primeiro passo é aceitar e dizer: eu tive um histórico pessoal ou familiar que me levou, às vezes, a ter medo, a temer o masculino, né? Nós escutamos muitas crenças das nossas avós, das nossas mães, dizendo assim: trabalhe, seja independente para que você não dependa de um homem, para que você não seja como eu. Então, essa mãe, essa mulher adoecida, coloca esse homem numa função ruim. E nós, enquanto parte desse sistema familiar, já entendemos que o homem está contra a mulher. E nós passamos a ter instintivamente, às vezes inconscientemente, posições excludentes. Toda exclusão, ela causa uma dor. Então, o primeiro passo é entender: por que eu estou agindo assim? Para que eu preciso tomar todos os papéis e ser tão independente, tão autônoma, tão autossuficiente? Aonde isso vai me levar, né? Porque aí nós esquecemos da complementaridade. O Jung vai nos falar da necessidade de ter o ânimo e o ânimos, né? A ânima e o ânimos integrado, para que nós possamos ter o nosso processo de individuação. O que seria individuação de uma forma simples? De equilíbrio, de pacificação com as nossas personas. Então é muito importante que a mulher dê um lugar para esse homem. E como que ela dá um lugar para ele? Entendendo que ela tem uma função. E entendendo também que esse homem tem um lugar, né? Se eu me vinculei a alguém, se eu tenho um enlace amoroso, contratual com alguém, eu tenho porque algo me falta. E tudo bem ser faltante, claro, né? Apesar de sermos completos, algo me falta. E por algo me faltar, eu dou um lugar para esse outro. Então, o papel do masculino é a proteção, o papel do masculino é a expansão, o papel do masculino é a força, é o acolhimento, o papel do feminino, o lugar de receber, da entrega do amor, o papel do feminino. Então, não é que o masculino não possa fazer isso. A divisão de tarefas, por exemplo, em casa, ela pode ser feita, mas se a responsabilidade única do marido é lavar a roupa e cuidar de casa, ele entra na energia masculina, ele entra na energia feminina, contrário, e né? perde a força do masculino, né? Se o papel da mulher é prover e levar, né, a manutenção total da casa, ela está na energia masculina. Então tem uma desregulação, tem uma despolarização dessas energias. Então não é que o homem não possa participar das atividades da casa, nem tampouco que as mulheres não possam participar das atividades, né, financeiras, mas isso precisa ser discutido e ser levada em equilíbrio. Essa falta de equilíbrio, as pessoas não pararam para analisar que esse equilíbrio é importante. Eu diria indispensável, né, Thaisa? Ou, se não abrirmos mão desse pé que bate, dessa birra, dessas dores que nos antecedem e nos dispormos à consciência de saber aquilo que me cabe e aquilo que cabe o outro, nós vamos ser, eu sempre brinco, né? Nós mulheres seremos empoderadas e extremamente solitárias. Literalmente, no sentido literal. Você que você brincou, que o povo começa a brincar com espadas. É muito importante que nós mulheres sejamos empoderadas, mas é importante que reconheçamos também o lugar de poder do masculino. E aí sim, ele com o poder dele, que é de proteger esse feminino, de zelar, de prover,
né? De assegurar que esse feminino esteja suficientemente em paz para poder acolher, cuidar e amar, que o equilíbrio entre o masculino e o feminino vai acontecer. E aí as relações passam a ser funcionais. Demais. Adorei, quanta coisa que eu aprendi. A solução é simples, mas colocá-la em prática é um desafio. E não é tão fácil, porque você passa por tudo isso. Gerações trazendo uma outra informação, a sua cabeça rotulada a fazer uma outra coisa. Então não é fácil você passar por tudo esse projeto. Mas é bom a gente saber e aprender pra gente buscar isso, né? Sim, e eu sempre falo assim, que o primeiro passo é aceitar. Aceitar que talvez nas minhas memórias coletivas tenham muitas feridas, muitas mulheres feridas, né? Primeiro eu aceito. Depois, o segundo passo é... Depois que aceito, o segundo passo é transformar, me dispor à transformação. E como que eu transformo? Com serenidade. Não é a força. A força vai ganhar um outro status de conflito, de briga e de exclusão, né? Então a gente conhece, aceita e transforma. Que lindo. Adorei, a gente podia ficar falando meia hora aqui, né? Tranquilamente, né? Sim, certamente. Porque é um papo gostoso, delicioso e a gente aprende demais. Sim. Muito obrigada por conversar com a gente. Você. Sempre que tiver um assunto assim gostoso de conversar, estaremos juntas. Com certeza.